Estamos gravando. Pessoal, sejam bem-vindos a essa aula, tá? É uma aula gratuita. É, eu e a psicóloga Thais, a gente vai se apresentar para vocês, tá? A gente vai fazer uma apresentação aqui, vou mostrar o slide para vocês. Deixa eu colocar o slide aqui. Você tá vendo a tela não, né, Thay? Não, Eu acho que só vai ficar pra mim. E agora? Deixa eu ver, sim, deixa eu ver aqui. Porque assim, pessoal, a tela, né, a minha tela está sendo gravada, né? Mas como eu também estou pelo Google Meet, aí Thaisa não tá vendo a minha tela. Deixa eu ver uhum. aqui. Tem problema para você, Thay? Por exemplo, eu te digo em qual parte que a gente tá. Tem problema? Não tem não, Cassia. Eu anotei aqui algumas coisas. Pronto. Deixa eu colocar. É porque assim, pessoal, só para vocês entenderem, e Thay também, que ela não tá vendo a tela, nesse momento a minha tela não está mostrando nem eu e nem a Thay, está mostrando só a tela do meu computador. Então, quando eu iniciar a apresentação do slide, vocês não vão estar vendo a gente, só quando eu minimizar. No momento, vocês não estão vendo a gente. Viu, Thay? No momento não tá a gente na tela aqui para mim, então não está sendo gravada a gente, só nossa voz, tá? Tá bem. Pronto, o pessoal tá vendo só o slide. Aí em algum momento eu vou e volto pra gente, mas eu vou iniciar aqui o slide. Pessoal, vamos lá. A nossa aula de hoje se chama, como vocês puderam ver, Exercícios e Reflexões para a Timidez. Deixa eu passar aqui. E aqui a gente vai iniciar falando um pouquinho sobre nós, tá? Vai falar um pouquinho sobre ela, se apresentar e depois sou eu. Tá joia. Mais uma vez, boa noite, pessoal. Meu nome é Thais Oliveira, sou psicóloga. Formei no ano 2018. Atualmente estou fazendo psicopedagogia. Eu atuo na área clínica e na área escolar. Atendo pessoas tímidas e corajosas. Isso. É... Thay, você tem uma história sua com a timidez, com a ansiedade? Se quiser falar bem em breve. Bom, em relação à timidez, quando era criança, nasci com a língua presa e tive que fazer tratamento com fonoaudióloga. E aí, devido a essa questão, como eu tinha muitas palavras que eu não falava corretamente, eu sofri muito bullying na minha infância e também na minha adolescência, adultez, e acabei desenvolvendo uma timidez muito grande em relação a isso. Hoje eu falo muito melhor do que quando era mais nova, mas hoje algumas vezes tenho algumas dificuldades de falar algumas palavras. Mas hoje isso para mim não é tão difícil quanto era criança. Quando eu era criança, tinha muitas pessoas que faziam bullying e eu costumava não aceitar aquilo e ficava mais quieto no meu canto e chorava muito, porque eu não conseguia falar naquele momento, naquela época. E é mais desse sentido a minha timidez. E Uhum. seria uma história de superação que eu enfrentei e fui descobrindo aos poucos e tendo coragem. E assim, pessoal, para resumir a minha apresentação também, meu nome é Kessia, né? Eu também sou psicóloga, né? Sou formada aí há 6 anos. E eu também, assim, eu tenho uma história com a timidez relacionada à forma com que eu fui criada, né? Assim, a minha mãe, muito super protetora, me privou de muitas coisas. Na cabeça dela era para me proteger, mas acaba prejudicando, né? E muito. Então, assim, eu tive essa história de ser muito presa, de ser muito privada de muitas coisas. A minha família tem o histórico de tipo quando uma pessoa é criança, a família não respeita a criança no sentido de tipo, se ela errar,
as pessoas, em vez de acolher, fazem rir dela. Então, eu passei por muitos momentos assim, de tipo, quando eu errava alguma coisa, em vez de me ajudarem, me acolherem, faziam era rir de mim. Aí, a minha própria família, né? Isso eu criança. Então, acabou que eu acabei desenvolvendo esse medo de me expor, com medo de que tudo se repita, de que fosse assim sempre, né? De que eu não posso errar, que todos vão rir de mim. É, uma outra coisa também foi que eu tinha crescido, a minha mãe num lar, minha mãe cristã, né, evangélica, aí ela, devido a essa questão também, ela tipo, me obrigava a usar determinados tipos de roupa, e eu não me sentia encaixada, não me sentia igual aos meus coleguinhas, eu me sentia diferente, excluída. Então, resumindo, essa é a minha história com a timidez, mas que eu também, assim como o Thay, quando eu tive o meu diagnóstico, que não foi tão, assim, tão cedo, eu descobri até nem faz tanto tempo, assim, foi que eu pude melhorar, né? Começar a melhorar. E é isso que a gente vai ajudar vocês também. A gente agora está no terceiro slide, tá? E que a gente mostra o que a gente vai ver hoje nessa aula. Você quer falar um pouco sobre o resumo? Assim, os 4 tópicos que a gente vai falar. Bom, os 4 tópicos que nós vamos falar é sobre como lidar com medo de ser julgado, timidez, introversão e fobia social. E eu e a Cassie vamos ensinar 2 técnicas para vocês. Se vocês puderem aprender e desenvolver um pouco mais em relação à timidez. Uhum. Pronto. É, então, sintam-se à vontade, tá? Se quiserem, tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato com a gente, não fiquem com vergonha e vamos seguindo para a aula. A Thay vai iniciar agora com o tema dela, né? Que é como lidar com o medo de ser julgado. Pode começar. Isso. Bom, pessoal, em relação ao medo de ser julgado, a gente precisa pensar o seguinte: o tempo todo nós estamos lidando com intenções, nós estamos passando essas intenções para as pessoas. E essas intenções podem ser ruins ou boas. E aí, o que a gente precisa pensar em relação a isso? A todo momento eu vou passar essa intenção para aquela pessoa. Como que a pessoa vai me enxergar, vai me contar, o que ela vai pensar de mim. E aí a gente vai passando essas coisas para a pessoa mesmo que a gente não queira passar. Porque todas as pessoas que veem a gente vai pensar algo da gente. Mesmo se eu ver outra pessoa, eu vou pensar algo daquela pessoa. É algo que já é natural do ser humano pensar isso. E aí é importante a gente observar e ter cuidado com essas questões. Porque o que acontece? Às vezes, nós mesmos já estamos julgando nós. E às vezes o outro nem pensou em relação a algum erro, nossa, alguma coisa ruim, nossa. Nós já estamos lá julgando quem nós somos. Então, uma das coisas que é importante a gente pensar e observar é a gente olhar para nós, para dentro de nós e cuidar de cada um de nós. Olhar para nossa história, para nossa forma de se cuidar e se perguntar, não, peraí, é eu que estou me julgando, aquela pessoa nem chegou perto de mim ainda para falar algo. E aí a gente pode se perguntar e se organizar para poder cuidar desse julgamento, dessa crítica que está sendo apontada para a gente. Tem algumas perguntas que é muito importante a gente poder fazer para a gente e estar se cuidando ao longo do julgamento. Eu vou estar lendo aqui para vocês as perguntas, depois eu posso deixá-las anotadas também e enviar para vocês no grupo. No que você acredita de verdade? Então, por exemplo, o que você acredita de verdade? Você acredita em você? Nas histórias que que as pessoas vão trazer com você, sobre julgamentos, sobre essas críticas que não são suas, que não dizem quem você é? É uma coisa que a gente pode se pensar. Quem você realmente é? Isso é o seguinte: quem eu sou? A minha história de vida tem a ver com tudo isso. Então, o fato do meu nome, da minha idade, das minhas qualidades, minhas limitações e assim por diante. Então, a gente precisa observar e compreender quem nós somos. O que você gostaria de passar para outras pessoas? Isso é justamente o que a gente passa para outras pessoas no nosso dia a dia. E, às vezes,
A gente pode sim realmente passar uma boa intenção para o outro, mas o que o outro vai pensar não é responsabilidade nossa. Então a gente não tem que ficar preocupado com o que o outro está pensando, porque a gente não vai estar na cabeça dele lá e mudar a chave para ele pensar só o bem da gente. O que te satisfaz? Então a gente pode pensar nessa questão. São coisas que te ajudam, que te faz fazer, e aí se é coisas que você gosta de fazer no seu dia a dia, se a gente pode continuar fazendo aquilo, que faz bem pra gente, porque são coisas que dá pra fazer para cada um de nós. Uma outra pergunta que a gente pode pensar, o que você gostaria de viver? Então, por exemplo, a gente gostaria de ver só coisas boas, coisas ruins, e acaba a gente vai viver um pouco dessas coisas ruins, porque as frustrações fazem parte do nosso dia a dia. Então, a gente vai aprender a lidar com aquela frustração, com aquela emoção, aos poucos, e a gente vai viver da forma que a gente espera, que a gente quer realizar nossos sonhos, a gente poder seguir e continuar caminhando. E aí a gente pode definir qual que é o nosso objetivo. Porque eu não sei se vocês se lembram, mas tem um filme ali nos Países das Maravilhas, e aí chega um momento que o Coelho pergunta para Alice, né? Que a Alice pergunta para o Coelho qual lugar aquela cidade vai, aquele estado. E aí o Coelho responde, para qual lugar que ela quer ir. Então ela fala que não sabia o lugar que ela quer ir. Como ela não sabe, o Coelho responde que qualquer lugar serve. E aí, quando a gente não tem o objetivo e as metas, a gente vai andar por um caminho sem certeza, sem lugar. A gente vai simplesmente andar e muitas das vezes não vai realizar nossos sonhos, as nossas metas, e aí a gente vai ficar se perdido nesse sentido. Então é importante a gente conhecer quem nós somos e observar o nosso dia a dia e entender que as críticas que as pessoas trazem, os julgamentos, não vai definir quem nós somos. Agora vamos pro próximo. Deu certo aí, Thay? Deu. Pronto. Vamos continuar. Estou esperando carregar aqui a tela. Agora a gente vai entender um pouco a diferença, né? Qual que é a diferença entre timidez, introversão e fobia social, né? O diagnóstico entre essas três características nem sempre é tão fácil, mas a gente vai trazer aqui formas de simplificar para vocês entenderem em qual perfil que vocês se encaixam mais. Por exemplo, vamos começar com a timidez. A timidez, ela é um traço de personalidade, tá? Ela não é um transtorno. A timidez é um traço de personalidade que causa em que a pessoa se sente desconfortável em situações sociais. Então, por que é um traço de personalidade? Porque foi uma coisa que foi adquirida, né? Tem também um pouco a questão da genética, mas na maioria é uma questão adquirida. Então, você adquiriu aquele traço de personalidade, né? Então, você também sente dificuldades quando se sente exposto, né? Se você sente desconforto em situações sociais, dificuldade quando se sente exposto, quando precisa expor opinião. Então, muitas vezes o tímido, ele, por exemplo, em uma sala de aula ou em qualquer lugar assim, ele prefere não responder ou não falar o que ele sabe, o que ele pensa, porque ele tem esse medo de expor sua opinião. Existem vários fatores para isso. Pode ser o medo de ser ridicularizado, de alguém rir dele, ou pode ser também pessoas que têm dificuldade em desagradar e ofender. Isso aí também estaria associado com a síndrome do bonzinho, né? Síndrome da boazinha, como é mais conhecido. Existem vários fatores para a timidez, mas continuando, a timidez ela também se encontra na dificuldade em iniciar amizades, ela causa certo grau de sofrimento, tá? A pessoa não se sente totalmente à vontade em ser tímida, ela não gostaria de ser tímida. E não é considerado uma doença, né? Mas depende do grau.
É por isso que a gente depois vai chegar lá no transtorno, que é a fobia social, que seria um grau bem elevado, mas com as características da timidez, só que com um grau mais elevado, né? Mais forte. Deixa eu ver aqui. Agora vamos para introversão. A introversão, ela também é um traço de personalidade, só que diferente da timidez, né? A pessoa prefere ficar só, não é medo e nem dificuldade. Ela só gosta, prefere ficar só, prefere fazer atividades sozinhas, ela não se importa em estar sozinha. A pessoa é mais ligada em si mesma, né? Por exemplo, a pessoa tem maior, inclusive, capacidade de concentração. Tem gente que quando está no meio de muitas pessoas, não consegue se concentrar em uma tarefa só, mas o introvertido não, ele consegue se concentrar nele mesmo, no que ele está fazendo. Ele está em um local social, mas para ele tanto faz. Ele pode se isolar, ele pode parecer até que ele é tímido, mas não, ele está isolado porque ele gosta, porque ele quer, né? E quando a gente chega na fobia social, a diferença entre a timidez e a fobia social é o grau, é o tamanho do desconforto. A fobia social ela já chega a ser um transtorno psiquiátrico, ela pode ser conhecida também como transtorno de ansiedade social. Ela se caracteriza por timidez excessiva e persistente. Ela tem prejuízo na vida acadêmica, na vida profissional da pessoa, na vida afetiva. Então, é quando o nível da timidez já chega a ser tão elevado que atrapalha a vida como um todo da pessoa. A pessoa perde emprego por causa disso, perde entrevista, perde relacionamento, enfim, começa a perder tudo aquilo que ela gostaria de estar fazendo por conta desse transtorno, né? Por exemplo, a pessoa que tinha timidez e não cuidou e acabou evoluindo, sabe? Se caracteriza também pelo medo exacerbado de ser o centro, de ser, por exemplo, humilhado, ridicularizado, né? Então, por exemplo, o transtorno de ansiedade social ou a fobia social, ela não precisa ser necessariamente relacionada apenas a, por exemplo, se expor no sentido de fazer alguma apresentação. Ela pode ser relacionada a coisas, inclusive, como comer em público. Tem gente que tem um nível tão avançado que até o fato de comer em um local público causa desconforto, causa pânico, causa vários sintomas físicos. Então, assim, só o fato da pessoa ter expectativa de que vai ter um contato social já causa os sintomas físicos. É uma coisa assim mais forte, né? Como eu falei, a diferença entre a timidez e a fobia social é o grau, né? Então, se deu para entender, resumidamente, a diferença entre esses três seria essa. E a gente agora vai dar continuidade. Vamos falar para vocês técnicas, duas técnicas. Thaisa vai começar falando da primeira técnica para vocês, para a gente melhorar e evoluir nesse sentido. Bom, pessoal, uma das técnicas que eu trouxe para vocês é em relação ao contato visual. Muitas vezes um tímido tem dificuldade de olhar nos olhos das pessoas, e se olhar nos olhos demonstra confiança, demonstra que você está atento com o que a pessoa está falando, está interessado. E aí, isso é muito difícil para uma pessoa tímida nesse sentido, porque ela acaba não conseguindo realmente fixar no olho da pessoa e demonstrar aquela confiança. Claro, pessoal, que não é porque você não consegue olhar no olho que você não demonstra confiança. Tem outras maneiras também. É só um exemplo mesmo, porque a gente precisa tentar olhar nos olhos daquela pessoa. E uma das técnicas que a gente pode fazer, a gente pode começar a treinar, é tentar olhar no espelho. A gente chega no espelho e olha nossos próprios olhos. Por que a gente vai fazer isso? Para a gente poder conseguir olhar a nossa imagem, ter uma impressão bacana nossa, dessa imagem nossa, e olhar bastante
e ficar fixado no espelho. A gente pode determinar um tempo, cada dia, para a gente poder ir observando, né, aquilo tornar um hábito. Porque no início que a gente vai fazendo isso, a gente vai achar um pouco estranho. Mas que a gente tem o hábito de ir lá olhar no espelho, de se maquiar, poder pintar o cabelo, isso é diferente. A gente olhar no espelho e poder olhar o nosso contato visual, para a gente poder observar e treinar o contato. Então a gente pode olhar um tempinho, observar e começar a treinar isso para tornar um hábito. Porque enquanto a gente não começa, é que não torna um hábito na nossa vida. Uma outra coisa que a gente pode usar para que seja um pouco mais divertido, para que não seja tão chato para nós termos essa dificuldade para nos olhos das pessoas, seria fazer aquela brincadeira com alguém. Escolher uma pessoa que você tem contato, que você tem proximidade e confie naquela pessoa. Aí você pede ela para vamos fazer uma brincadeira? E aí você pede, vamos olhar um no olho do outro e quem ri primeiro vai perder. E aí a gente pega e fixa bastante o olho daquela pessoa e fica olhando uma para a outra. E aí quem ri primeiro perde aquela brincadeira. Por que essa brincadeira é legal? A gente acaba descontraindo um pouco mais e acaba deixando. A gente até esquece que está olhando o olho daquela pessoa, que está ali concentrado naquela atividade. Então a gente buscando uma forma de a gente rir e deixar aquilo descontraído mais, talvez pode ser mais fácil para a gente de cada pessoa. Uma outra coisa que a gente pode tentar é gravar vídeos sempre olhando pela câmera do seu celular. Porque quanto mais você olhar pela câmera do seu celular, mais você vai ver seu contato visual. Você ter contato com você mesmo, você vai perdendo um pouco mais dessa timidez, desse medo de olhar para as pessoas. E aí a gente pode começar mesmo falando com as pessoas que a gente conhece no nosso dia a dia, com as pessoas mais próximas, e depois aumentando com as pessoas que a gente não conhece e assim por diante. A gente poder realmente treinar isso e virar um hábito. E toda vez que a gente perceber que aquela visão, o contato visual nosso, ele foi, a gente se desfocou, parou de olhar, desviou o olhar para outra coisa, a gente volta e começa novamente. Porque a gente pode começar quantas vezes a gente achar que for necessário. Não tem um limite para a gente poder recomeçar. É legal porque assim, é tudo também questão de treino, não só treino da mente, como treino real também, você começar a se expor de forma gradativa, né? Aí eu vou trazer agora a segunda técnica para o pessoal. Essa técnica, pessoal, o Datais envolve você treinar, né, olhar nos olhos das pessoas, porque o tímido tem essa dificuldade também, principalmente de manter uma constância, né? Olhar, olha, mas aí manter numa conversa. E a técnica 2 que a gente vai ensinar para vocês se chama visualização, mas não tem a ver com o que Thay falou. Ela como se fosse uma visualização interna, eu já vou explicar para vocês. Então, assim, primeiramente, por que visualização, né? O que ou por quê? Na verdade, vamos começar com o que. O que é isso, essa visualização? A gente, é, nós seres humanos, qualquer um de nós, temos muitas vezes o padrão negativo como se fosse o caminho que a gente mais usa. Por exemplo, no nosso grupo do WhatsApp, a gente postou um vídeo que se chama. É sobre um ônibus, né? Que simboliza a nossa mente. Então, basicamente, o nosso cérebro está acostumado a seguir sempre o mesmo caminho. Por exemplo, a gente sempre acha que vai acontecer as mesmas coisas, a gente sempre faz as mesmas coisas. Para mudar é muito difícil. O nosso cérebro ele precisa de tempo, de treino. Então, a gente está muito preso nesse padrão negativo, principalmente a pessoa que é tímida há muito tempo. Então, a pessoa sempre acha que vai dar errado, que ela nunca vai ser boa. A sua imaginação já é de forma negativa, ela sempre imagina que a situação vai terminar de forma ruim, que vai ser ruim. Ela faz esse tipo de previsão negativa. Não tem como você saber se alguma coisa vai ser ruim. Só que às vezes você já mentalizou tanto aquilo, já até treinou, você se treinou para aquilo que acaba sendo ruim mesmo. Então, essa visualização, ela seria da seguinte forma, essa técnica para ajudar vocês. Vocês tirar um tempo,
no dia de vocês, em casa mesmo, aonde você estiver, mas o ideal é em casa, você separar um tempo e imaginar as coisas dando certo, sabe? Você imaginar que você, quando tem que fazer alguma coisa, que aquilo você vai visualizar de verdade. Você pode fechar os olhos e imaginar aquela cena. Só que aí, por exemplo, você vai imaginar você calmo. Por exemplo, se você tem que ir a uma festa, você vai visualizar você chegando naquela festa, você cumprimentando as pessoas falando com você, as pessoas não te olhando com um olhar de julgamento, de crítica, você simplesmente chegando e tudo dando certo, tudo fluindo como uma noite normal, uma noite agradável. Então, como eu falei, essa técnica, a da Thay também foi muito legal, mas essa técnica, ela envolve isso, você tentar sair desse padrão negativo da sua mente. Porque, assim, como o Thay falou também, as pessoas imaginam eu vou ser julgada, e eu isso, eu aquilo. Você que, na verdade, você que está se julgando e se criticando. Então, quando você se coloca nessa posição de tá tudo bem, tá tudo normal, é normal errar, todo esse tipo de coisa, você tá dando uma chance para você. Então, essa técnica da visualização, ela é legal ser praticada também pelo menos uma vez por dia. E ela seria um dos primeiros passos, né? Tanto a questão do espelho, que Thay falou, como essa visualização, são pequenos passos e passos introdutórios para essa melhora. Os próximos passos seriam exposições, mas se você ainda não está nesse nível, então aí é que entra, por exemplo, a gente, né? A terapia ou, enfim, algum tipo de trabalho, de serviço, de produto que ajudem vocês a primeiramente se aceitar, se entender, para depois seguir os próximos passos. Né? Isso tá. Isso. A gente agora vai explicar para vocês sobre os nossos produtos. Dá uma explicada, tá? Sobre o e-book e sobre o grupo, aí eu complemento alguma coisa. Tá, joia. Nós criamos um e-book baseado no grupo que nós fizemos, o primeiro grupo, sobre Continue a Nadar. Esse grupo Continue a Nadar, nós trouxemos desafios durante 15 dias sobre timidez e ansiedade. E aí, justamente desse grupo, nós criamos o e-book. E aí, nesse e-book, nós colocamos lá dicas para vocês, desafios, e colocamos um teste para vocês poderem cuidar de desenvolver cada vez mais a timidez e a ansiedade. A gente poder trabalhar e desenvolver e continuar realizando nossos sonhos. É importante que quando vocês adquirirem o e-book, vocês leiam com cuidado, façam exatamente cada desafio que está lá, com bastante atenção, com bastante, aos poucos mesmo, cada dia a gente faz um, para que a gente consiga realmente entender aquele desafio e continuar se envolvendo. Por que é bom a gente fazer um de cada vez, não fazer tudo, a gente pegar e fazer, vou sentar aqui e fazer os 15 de uma vez. O que acontece? A gente pode fazer os 15 de uma vez, se sentir um pouco mais cansado e não entender o que a gente está passando, não parar para refletir. E quando você faz um de cada vez, você faz e reflete sobre o que está acontecendo, sobre as coisas que você faz no seu dia a dia, sobre a forma que você reage com aquelas pessoas e assim por diante. Então é importante que quem adquirir o livro observe essa questão e faça um desafio por dia. E aí a gente colocou esse livro justamente com desafios, para que aquela pessoa possa olhar e possa começar a desafiar cada dia mais. E realmente sair dessa zona de conforto que ela está em relação à timidez e à ansiedade. O, o grupo que nós criamos em relação ao continuar a nadar é nesse sentido, a gente poder continuar nadando mesmo. E aí tem um filme da Dory, né, Procurando Dory, desculpa, o filme Dory e Procurando Nemo. E aí a gente pega e fala
no filme, você continue a nadar. Mesmo quando tudo der errado, continue a nadar. E aí a ideia é justamente essa. Mesmo que tudo der errado, né, a gente acreditar que aquilo está dando errado, não está tendo futuro para a gente continua a nadar. E aí esse grupo é justamente 15 dias para a gente poder cuidar da nossa mente, a gente trabalhar o autocuidado, o nosso autoconhecimento, a gente poder se conhecer e trabalhar essa timidez. Claro, pessoal, que com 15 dias a gente não vai conseguir livrar da timidez para sempre nem da ansiedade. Porque a timidez e a ansiedade é um processo que a gente vai se organizando. A gente vai trabalhando só aos poucos. Mas durante esses 15 dias é possível a gente trabalhar o autocuidado, se conhecer um pouco dentro desse sentido e a gente observar nossas limitações e potencialidades. E aí a gente vai se cuidando nesse sentido. Nesse grupo, a gente também teve orientações de dois psicólogos, de mim e da Kessia. Então a gente tinha um horário definido com o grupo para a gente poder conversar e comentar cada desafio que eles postaram lá, cada dúvida que eles tinham e conversando com eles. Então a gente estava sempre presente com esse grupo e desenvolvendo para eles conteúdos, conversando com eles, para a gente poder ajudar e desenvolver cada vez mais aquele grupo e tá ajudando aquele pessoal que tinha aquelas dificuldades. É isso aí. Depende de vocês, dar o primeiro passo de vocês, né? A gente está aqui para ajudar e o primeiro passo depende de vocês. Quem ficou com alguma dúvida, será que o grupo é para mim? Como que ele realmente pode perguntar para a gente vai estar à disposição de cada um de vocês, inclusive individualmente, tá, gente? A gente tem previsão para abrir, para iniciar o grupo segunda-feira, não é isso, Thay? Isso. A gente vai Então, começar justamente na segunda-feira. E é bom a gente ficar atento, porque faltam poucas vagas para poder completar esse grupo. Então, quem não ficar atento, não correr para poder fazer a inscrição, pode ser que perca essa oportunidade. E esse ano nós não vamos estar abrindo mais inscrições em relação ao grupo. Então, vai ser só ano que vem. E aí, quem perder essa oportunidade vai ficar só para depois. Então, a gente vai só adiando mais ainda nossos sonhos, adiando mais nossas coisas ainda. A gente pede para que fiquem atentos, para que entrem em contato com cada uma comigo, então com a Cassia, para que tirem suas dúvidas e façam a inscrição. Realmente faltam poucas vagas para a gente poder começar e dar um pontapé nos nossos sonhos, nossos objetivos, nossas metas. quem nunca fez planos para o ano novo, né? Então, essa é a hora de não só fazer planos, mas botar em prática, né? Não adianta fazer planos, a gente tem que começar. E é isso, pessoal. Tem os bônus também, né? Tem uma mentoria, que é uma aula que a gente grava para vocês. Tem mais livros para ajudar vocês, e-books. E temos também uma oficina dos sonhos, né? Porque as pessoas que são tímidas, que têm ansiedade, muitas vezes não conseguem realizar seus sonhos, justamente por conta da ansiedade, da timidez. Então, tudo é um passo a passo que a gente tem que começar e seguir. E a gente espera vocês no grupo. A gente espera que vocês entrem logo e iniciem esse processo aí de autorrealização, né? De auto melhora, né, também. Isso, a gente se cuidar cada dia mais. Uhum. Então é isso. Obrigada, pessoal. Até a próxima e qualquer dúvida pode chamar. Também agradeço, pessoal. Até a próxima. Isso. Tchau. Tchau.